Está começando mais um Humanas Night Football. Passou mais uma semana da NFL, uma baita semana, inclusive, aí com várias reviravoltas. Eu já tô ansiosa para essa semana 3, eu não sei vocês, mas bom, para quem não sabe, eu sou a Vevita, esse daqui é o Humanas Night Football. Hoje a gente vai fazer a preview da semana 3 da NFL. Mas antes de começar, já queria pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscrever no canal da NFL Brasil, ativar o sininho, porque toda sexta-feira a gente vai estar aqui fazendo a preview da semana. E hoje eu estou aqui com duas convidadas incríveis, duas mulheres incríveis, duas torcedoras dos Eagles. E eu queria introduzir vocês, minha querida Jaqueline Lima, produtora de conteúdo, torcedora dos Eagles. Como é que você tá, Jaque? Tô bem, Vevito. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui na NFL Brasil para falar desse esporte que a gente ama. E vamos aí, né, tentar segurar o hype, já que, né, torcedoras dos Eagles juntos, 2-0, vai ser difícil segurar essas duas, vai. Vai ser um pouco difícil, de fato. A gente vai falar aqui um pouco sobre os Eagles hoje, assim, só para já ir aquecendo aí os motores. E também estamos aqui com a nossa querida Clara Cazé, jornalista do Globo Esporte, também torcedora do Philadelphia Eagles. Como é que você tá, Clara? Tô maravilhosa, adorei esse convite. Tive que botar minha roupa de gala, né? Conviver com o Vevito tem que ocasião especial. Mas aí estamos para falar dessa semana 3, que promete ser bem intensa. É um prazer enorme ter vocês duas aqui. Então, vocês vão acompanhar hoje já a loucura e essa bizarrice que vai ser a semana 3, que eu já estou muito animada, principalmente com um confronto em específico, hein? Já quero começar falando sobre a loucura que está esse ataque do Buffalo Bills nessa temporada, né? Já tava uma loucura aí nessas últimas temporadas, mas agora parece que engrenou de vez. Nesse último Monday Night, eles ganharam contra os Titans, né? Uma diferença de 30 pontos. Josh Allen com 4 touchdowns, um rating de 128,9. Esse cara tá um absurdo, né? E essa semana eles jogam contra os Dolphins, que jogaram muito na semana passada, viraram o jogo contra os Ravens, né? O trio ofensivo aí dos Dolphins com o Tua, com o Odell e com o Hill tava maluquice. Tua marcou 6 touchdowns na semana passada. E aí que já começa o mistério, né? Será que os Dolphins conseguem parar os Bills? Porque assim, os Bills eles já estão sofrendo com algumas lesões, né? Principalmente na secundária. O Micah Hyde, o Dane Jackson se machucaram, Matt Milano também se machucou. Também a gente tá com algumas faltas ali na linha defensiva, como o Jordan Phillips e o Eddie Oliver. E, né, o que mais interessante desse confronto, além de ser, claro, um duelo de divisão, é que os dois times, eles ainda não perderam nessa temporada. Então, né, vai cair a invencibilidade de algum deles, a não ser que tenha algum empate, que eu acho muito difícil de acontecer. Aí eu queria saber de você primeiro, Clara, se você acha que o trio ofensivo dos Dolphins vai fazer uma baguncinha, ou, né, se a secundária dos Bills vai deixar a desejar, ou se não tem jeito e os Bills vão ser dominantes nesse duelo mesmo. Nossa, você não queria fazer uma pergunta mais fácil, não? Uma coisa assim mais simples, uma conta de matemática para eu responder? Não. Mas eu acho que Miami vai dar trabalho, mas a gente estava falando ontem, conversando com os amigos, eu acho que o Buffalo, ele tá fazendo um trabalho absurdo. E é uma crescente das últimas 3 temporadas, assim. E aí, hoje em dia, você pode ter... Para um jogo de Buffalo dar errado, você tem que ter a defesa não funcionando. E além da defesa não funcionar, os recebedores tem que não funcionar. E aí, além de tudo isso, o Josh Allen tem que não funcionar, porque ele consegue também marcar ponto sozinho, assim. Então, eu acho que Buffalo ele precisa muito de um jogo que nada dê certo para ele ser um concorrente fácil. E, ao mesmo tempo, mesmo num jogo que nada dê certo para Buffalo, o outro time também tem que ter um jogo que tudo dê certo, né? Se a gente pensar no Miami Dolphins, que jogou o último quarto contra o Ravens, tem chance. Se a gente pensar o Miami Dolphins, que jogou os 3 primeiros quartos, já não sei tanto. Então, eu acho que vai ser um jogo muito interessante, exatamente também por essa questão da secundária que você falou, e a gente tem bons recebedores em Miami esse ano, o Tyreek Hill mandando muito. Mas eu acho que vai ser uma disputa que vai dar gosto de ver pra gente que gosta tanto desse esporte. Com certeza, assim, eu consigo pensar aí nos Dolphins desse último quarto contra os Ravens, fizeram 28 pontos, o Tua marcou 4 touchdowns, assim, foi um time dominante, foi um time que foi uma pedra no sapato dos Ravens, mas aí a gente tem que ver como é que é os Dolphins, é que nem você falou, parece que com os Bills
tudo tem que dar certo e tudo pros Bills tem que dar errado pra vir uma derrota ou algum time que eles não algum jogo que eles não sejam dominantes de certa forma. E você, Jaque, você concorda com a Clara? Como é que você acha que vai ser o desenrolar aí desse duelo de divisão? Eu acho que agora com essa força ofensiva que o Miami Dolphins tem, né, com o Waddle e com o Tyreek Hill, eles podem sim incomodar, mas ganhar já é outra história. E eu acho que desde lá do começo eu venho pensando isso, que o Bills esse ano ele veio para ganhar. Ele veio para chegar a um Super Bowl, para não ser eliminado daquele jeito nos playoffs como ele foi no ano passado, e para ele se consolidar, uma vitória dentro da divisão é mais do que crucial. Afinal, vitória dentro da divisão conta 6 pontos, entendeu? Não é só 3 pontos como a gente está acostumado, então eu acho que vai ser muito difícil. No entanto, eu aguardo um dos melhores jogos da rodada, né? Vai ser, eu acho que o jogo das 14 horas, então vai ser ali no meio da muvucada, mas eu acho que todo mundo tem que ficar prestando atenção, porque vai ser um jogaço, porque eu não acredito que vai ser mole, mas eu acredito que no final, quem vai acabar saindo bem disso daí é os Bills. Os Bills esse ano, depois eu falo como é que eles vão perder, só depois. A Jaque já tá aí na esperança, já tá fazendo os previews dela aí dessa temporada. São 2 times que ainda não perderam, né? Então, assim, com certeza vai ser um jogaço. A gente vai ter que ver. E aproveitando isso também, tem outros times além dos Bills e dos Dolphins que ainda não perderam, né? São 4 times e são eles Chiefs, Eagles, que é o time de vocês, Bucks e Giants. Os Chiefs vão pegar os Colts essa semana, né, que estão 0-2 e que perderam de 0 pontos nessa última semana. Os Eagles vão pegar os Commanders, né, no duelo interessante aí de divisão, com direito à lei do ex, inclusive, Carson Wentz jogando contra os Eagles. Bucks vai pegar os Packers, né, um duelo lindo entre Tom Brady e Aaron Rodgers, que todo fã de NFL adora assistir. Giants também vai pro seu duelo de divisão contra os Cowboys. E aí, já aproveitando esse gancho, além de Bills e Dolphins, contem pra mim, Jaque, quem que você acha desses 6 times que vai perder a sua invencibilidade primeiro? Giants, né? Óbvio. Isso aí a gente não precisa nem raciocinar muito. O Giants tá muito aquele meme do, não sei, não era nem pra você estar aqui, linda, sabe? Não era nem pra eles estarem 2-0, gente. Não, o 2-0 aí é uma questão, sabe? Simplesmente de que tudo deu certo. Eu não sei o que eles estão fazendo aí com esse resultado. E eu acho que um confronto de divisão com o Cowboys sabendo que os Eagles estão fortes e qualquer mole que eles derem pode custar uma pós-temporada, ainda mais que eles vão passar esse tempo inteiro sem o Dak Prescott, eu acho que eles não vão deixar a oportunidade de ganhar do Giants, que a gente sabe que tem os seus problemas, em casa, passar, sabe? Então, acho que vai ser o primeiro a perder a invencibilidade. Eu espero que pelo menos nessa divisão seja o único nessa semana, entendeu? A perder a invencibilidade. Mas de longe eu acho que são eles. Apesar de eu ter que abrir uma aspa aqui, eu estou amando a pegada de Brian Daboll, de como ele tá levando esse time dos Giants. Eu acho que ele chegou realmente para tentar dar uma cara para esse time, e cada vitória, cada conquista tem sido assim um aprendizado. Quem sabe esse time um dia não consegue se acertar de novo, mas não vai ser agora não. Primeiro eles vão perder para os Cowboys. A gente tá num território meio perigoso, né? Porque se a gente fala aqui de Giants, eu tô aqui com 2 torcedoras dos Eagles. Eu, inclusive, queria aproveitar e falar que no bolão da NFL Brasil, nessas 2 semanas eu apostei na vitória dos Giants, e essa semana não. Essa semana eu botei Cowboys, não queria dizer nada não. Mas você, Clara, você concorda com a Jaque? Você acha que o Giants também pode ser o primeiro aí a perder a invencibilidade, quem sabe, agora nessa semana 3? Cara, eu acho que sim. Acho que a gente tem que levar em consideração que ano passado, por exemplo, o Carolina Panthers era invicto, sei lá quantas semanas. E esse início de temporada, geralmente, ele pode ser mentiroso, né, para algumas equipes, que tem muita gente ainda se adaptando. Mas eu acho que o Giants também tá um pouco fora do que a gente imaginava desses invictos na semana 2, né? Depois da semana 2. Acho que pode ser um time que vai sofrer bastante, principalmente quando a gente pensa nessa defesa do Cowboys, que tem o Micah Parsons, que está engolindo o quarterback no café da manhã, e Daniel Jones também tem que tomar cuidado nesse quesito. Mas eu acho que vão ser duelos bem interessantes.
E eu não me surpreenderia também se o Bucks perdesse essa invencibilidade, vai fazer um jogo muito duro contra Green Bay e pode exatamente sofrer isso. São 2 grandes times, 2 grandes quarterbacks e alguém tem que ganhar. Então não seria algo que eu acharia desesperador o Bucks perder e ao mesmo tempo não seria algo desesperador para o Bucks perder para o Packers, né? É um jogo que está muito em aberto, qualquer um dos times que ganhar você acha completamente plausível. E exatamente, claro. Inclusive, já que você já tocou nesse assunto, a gente tem esse baita desse duelo agora na semana 3, que é Bucks e Packers, Tom Brady e Aaron Rodgers. Qual fã de NFL não gosta de ver um Tom Brady e Aaron Rodgers, né? Um jogo que todo fã de NFL tá ali animado para assistir. E vai ser, inclusive, a primeira vez que os 2 times eles vão se encontrar, né? Desde a final da NFC de 2021, que os Bucks eles acabaram levando não só o título da conferência, mas assim como o Super Bowl daquele ano. E também a gente tem aí o fato de que o Mike Evans, que é o principal alvo do Tom Brady nessa temporada, ele tá suspenso, ele não vai jogar contra os Packers. Outros alvos aí do Tom Brady, que nem o Godwin e o Julio Jones, eles também estão sofrendo com lesões, né? E esse jogo vai ser o primeiro jogo que os Bucks vão jogar em casa, nessa temporada, né? Então a torcida já vai estar animada, já vai ter com outro clima, a torcida já vai marcar presença. E os Packers, né, em contrapartida, ainda meio que não se provaram direito nessa temporada, né? Eles perderam o primeiro jogo contra os Vikings, acabaram ganhando contra os Bears, né? 2 clássicos aí de divisão, mas ainda assim não impressionaram muito, né? Então, eu já queria aproveitar para perguntar para você também, Clara, aproveitando que você já falou sobre isso, se você acha que o fator casa, ele, né, pode determinar o vencedor desse jogo, e se você acha que tem um favorito mesmo. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo completamente inovador na NFL, né? Um jogo que os wide receivers não têm vez, porque Green Bay não tem wide receiver. E Tampa Bay vai jogar sem wide receiver, a gente vai fazer uma nova modalidade de futebol americano. Mas acho que sim, acho que o fator casa pode pesar para os Bucks, mas ao mesmo tempo eu acho que os Packers também vêm com uma questão de se provar, né? Perderam para os Vikings, ganharam do Chicago Bears, mas Chicago Bears é aquela coisa, o torcedor do Packers nem comemora direito ganhar do Chicago Bears. Então eu acho que essa motivação de ganhar dos Bucks fora de casa, de ganhar do Tom Brady, pode ser bem decisiva, mas acho que é um jogo que eu não conseguiria dar um palpite. Assim, qualquer palpite que eu desse seria com a consciência pesada de não ter votado no outro, né? Então eu acho que vai ser um jogaço também, ou então vai ser um jogo muito ruim, mas a tendência é que Tom Brady e Aaron Rodgers deem show. Não, de fato, esse jogo, ele, assim, a gente não consegue olhar pra ele e já determinar um favorito, até porque os 2 times, assim, eles ainda, assim, apesar dos Bucks não terem perdido ainda, são 2 times, assim, que ainda não surpreenderam tanto, assim, o torcedor, né? Os Bucks nesses 2 jogos aí que tiveram, por exemplo, o jogo passado contra os Saints, no começo do último quarto, o jogo tava 3-3, então esse jogo aí, ele tem tudo pra ser um jogo um pouco mais devagar, um duelo de defesas, quem sabe, não sei. E você, já que você concorda, quem que você acha? Você acha que esse jogo tem um favorito? Duelo de senhores, tá? Vou traduzir para você agora. Já vai ser um duelo de senhores. Um duelo de senhores do Tom Brady e do Aaron Rodgers. Eu acho que, dadas as circunstâncias, mesmo concordando que o Green Bay tá ali um pouco desguarnecido de wide receiver, eu acho que o Tom Brady ainda está numa situação pior, porque você perder Chris Evans e você ter o Godwin lesionado, você ter o Julio Jones, que ele não veio para ser o wide receiver principal, mas ele é aquele wide receiver que vai entrar no meio e fazer uma jogadaça e resolver de luxo, né? Viu grandes aspas que eu coloquei de um adjetivo nele. Mas e ele não vai ter essas duas, e uma das grandes demandas do Tom Brady desde o começo da temporada era justamente conseguir encaixar esse jogo corrido, que ele não queria ser um senhor de 45 anos liderando em tentativas de passes na liga como ele foi no ano passado. Ele precisava desse apoio terrestre, e esse apoio terrestre ainda não se provou. Eu acho que contra o Saints era a oportunidade que eles tinham para isso, apesar de ser um jogo fora de casa, e não rolou. Então eu acho que dentro da balança aí de quem se mostrou menos e deve continuar nessa pegada, eu acredito que vai ser pro lado do Bucks, e eu acho que Aaron Rodgers e Packers
vão tentar ali recuperar aquela pancada que eles tomaram com os Vikings lá na primeira rodada e dar uma consolidada para ir seguindo uma crescente como um dos favoritos da NFC, que ele é. E é isso. E os Bucks precisam resolver essas questões de lesões e principalmente, né, dar um pouquinho de comida lá pro Tom Brady, que o menino chega a estar seco, né? Ou falar pra Gisele voltar pra casa, um dos dois. O Tom Brady, claramente, ele tá aí um pouco abalado, ele tá precisando ouvir uns conselhos amorosos aí, o Tom Brady. Mas assim, os Bucks também, eles acabam entrando nesse jogo aqui com um pouco com a moral aí levantada, porque o Tom Brady, pelo menos, ele ganhou do Saints pela primeira vez em temporada regular, desde que ele foi pros Bucks, né? Então, assim, ele tá com a moral um pouco levantada, e o Aaron Rodgers, ele tá também aí respirando por aparelhos. A gente tem que ver como é que vai ser. Eu acho que esse jogo ele vai ser bastante determinante pra gente ver como é que vai ser o cenário da NFC, assim, dos times que teoricamente eles eram os favoritos nesse começo aí de temporada, né? E falando dos Bucks, né, que é um time que ainda não perdeu, a gente vai ter que ver agora como é que vai ser nessa semana 3, se vai continuar. Mas agora a gente tem que falar sobre os times que ainda não ganharam, né? Temos alguns nomes aqui, por exemplo, os Bengals, os Falcons, os Raiders, os Titans, os Colts, os Texans e os Panthers. É uma galera ainda que não conseguiu ganhar, ainda que não necessariamente tá 0-2, mas que ainda não ganhou, né? Por exemplo, Raiders e Titans vão se enfrentar. Então, no caso, algum deles vai acabar saindo dessa estatística, né? A não ser, novamente, que tenha algum empate, o que eu espero que não aconteça, espero que não tenha. Os Titans, eles estão tendo um começo de temporada bastante decepcionante, né? Eles tomaram uma lavada aí dos Bills nesse último Monday Night. Os Raiders tiveram 2 confrontos teoricamente difíceis, né? Um contra os Chargers, mas eles deixaram os Cardinals virarem o jogo, né? De uma maneira absurda. Eles estavam ganhando de 20-0, ou seja, uma situação crítica aí para os dois times. Os Colts, essa semana enfrentam os Chiefs, né? Então a situação que ela já estava crítica, provavelmente ela vai ficar pior ainda. Eles perderam de 0 aí no último jogo contra os Jaguars, sendo uma das maiores decepções aí dessa temporada, né? Porque o torcedor estava acreditando no Matt Ryan, que ainda não conseguiu vingar e se estabelecer nesse ataque dos Colts. Os Falcons enfrentam os Seahawks, né, um duelo de passarinho, mas é um jogo que a gente ainda não sabe estabelecer direito o favorito, até, né, porque os Falcons, por incrível que pareça, nesse último jogo, eles quase viraram contra os Rams, né, atuais campeões do Super Bowl. Os Texans enfrentam os Bears, os Panthers enfrentam os Saints e os Bengals enfrentam os Jets nessa semana 3, né? Inclusive o time de Cincinnati também sendo uma das maiores decepções da temporada, né? Claro que os times que perdem o Super Bowl, eles acabam ficando meio desestabilizados depois e tudo mais, mas acho que a maior questão é que o maior problema dos Bengals, ele ainda, de certa forma, ele não foi resolvido, né, que era a linha ofensiva. Joe Burrow aí no primeiro jogo, ele tomou 7 sacks e agora nesse último jogo contra os Cowboys ele tomou 6. Então, eu já quero aproveitar e perguntar primeiro para você, Jaque, se você acha que algum desses times ainda tem chance de se reerguer, quem sabe, agora nessa semana 3. Eu acho que, assim, o último que você tocou no nome, o Cincinnati Bengals, é o maior favorito a se reerguer, não só nessa semana, mas para a temporada. Eu acho que é literalmente entender que o que aconteceu no ano passado, mesmo ele tendo ali ele tendo os problemas dele de OL, não é uma coisa que se repete por 2 anos consecutivos, né? Eles precisam sim se encarar como um time que precisava de reforços e não simplesmente entregar o seu quarterback para 13 sacks em 2 jogos. Eu estava vendo uma estatística absurda que, fazendo uma projeção e continuando nessa média, o Joe Burrow poderia terminar a temporada com mais de 100 sacks. Isso é um absurdo, isso é uma coisa louca. Coitado desse menino. Exatamente. Que todo mundo proteja ele, sabe? Todos os santos protejam ele para ele não se lesionar, porque é muita pancada. E eu acho que passou da hora, sabe? Eu achava até que os Bengals fossem ganhar dos Cowboys na última semana, porque o Cowboys chegou com aquele problema de Dak Prescott, não sabia exatamente como é que aquele ataque ia funcionar. No entanto, o Bengals mais uma vez deixou a vitória escapar. Tirando os Bengals, que eu acredito realmente na recuperação, nenhum deles eu tô mais tão confiante assim. Eu acho que o Falcons vai ser aquele eterno Atlanta falconizada da vida. Os Raiders poderiam ter sim algum potencial, mas não poderia perder para os Chargers, ok? Mas você perder de virada para os Cardinals não dá nenhum tipo de confiança.
Colts é a maior decepção de todos os tempos e Texas e Panthers estão ali encarando um rebuild. Você sabe, não sabe ainda como é que tá esses dois times. Então, se tem alguém que eu posso confiar, tirando os Bengals aí, talvez um pouquinho nos Titans por conta de Derrick Henry, mas tirando assim, com fé mesmo, eu só coloco nos Bengals. Isso se eles deixarem Joe Burrow vivo. Não, eu concordo completamente com você, já que acho que se tem 3 nomes aí que são um pouco favoritos aí nessa lista, são esses 3. Os Raiders é que calhou que eles estão aí numa divisão que essa temporada ela vai ser um pouco mais competitiva, se bem que nessas 2 semanas já se provou que a divisão ela claramente tem um favorito, mas se tem um contrário de favorito, esse daí é o Las Vegas Raiders, com certeza. E você, Clara, você tem algum favorito aí dessa lista que pode se reerguer essa semana ou no resto da temporada? Cara, eu tô com a Jaque, assim, acho que os Bengals têm potencial, acho que também passa por uma questão da maturidade do Joe Burrow, né? Ele é muito novo, ele na primeira temporada levou o time para o Super Bowl e chega também não só com uma expectativa, mas com um holofote muito grande nele, né? De uma pressão que ele não tinha como calouro. Mas eu acho que, cara, eles jogam contra os Jets, todo respeito aí à torcida dos Jets, mas se você não se reergue contra os Jets, você não se reergue contra quase ninguém. Mas os Jets ganharam nessa última semana. Ganharam de virada no time do Warren. Com 4 touchdowns, jogou muito. Mas a gente sabe que o Bengals tem muito mais potencial que o Jets de vencer essa partida. Acho que o que você falou, Vivito, dos Raiders estarem numa conferência que, cara, briga de foice no escuro. Se você falar, o Chiefs é favorito. Mas se o Chargers ganhar a divisão, é uma surpresa? Não. Se o Broncos der uma reviravolta, Russell Wilson encaixar, não sei o que lá, é um absurdo? Não. Espero que não aconteça. Longe de mim zicar time de alguém. Longe de você, Clara Casé, longe de você. Mas eu acho que os Bengals têm muito potencial. E eu acho que é muito o que a Jaque falou sobre os Titans também, né? Você tem no papel um elenco que já deu certo, já foi a melhor campanha da AFC ano passado, mas que a gente viu nesses 2 primeiros jogos que não adianta você entregar a bola no Derrick Henry e tipo, achar que ele vai resolver o jogo, sabe? O Tannehill sofreu muito claramente com a saída do A.J. Brown. E não adianta você achar que o meu jogo corrido vai funcionar quando você tem defesas na liga como a dos Bills, que eles não conseguiram fazer nada. Então, eu acho que esses 2 times são os que têm mais potencial, sim. Vocês duas, inclusive, vocês estão muito felizes aí com a saída do A.J. Brown dos Titans, não é verdade? Eu ia interromper a Clara pra falar assim, não que eu reclame do A.J. Brown ter saído dos Titans, mas, né, reconheço que tá fazendo falta, mas pra mim tá muito bom. Tá muito Jamais vocês estarão nessa posição de reclamar. Bom, galera, é assim que a gente vai terminar. Chegamos mais um fim desse Manas Night Football. Deu pra gente analisar bem aí os principais confrontos aí da semana 3. E eu queria agradecer essas 2 mulheres incríveis que ficaram aqui comigo hoje. Clara, obrigada, querida. Obrigada por ter vindo. Nossa, foi uma honra receber esse convite. Prazerzaço. O Vivito já foi lá no podcast do GE, o Primeira Descida, e agora retribuindo aqui o convite. Muito, muito obrigada. Obrigada, Clara. Jaque, obrigada demais, querida. Nossa, vocês duas elevaram o patamar do Manas Night Football. O papo aqui foi de alto nível hoje. Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez. Espero que todo mundo tenha uma temporada aí muito, muito legal. E, Vevito, faz um favor pra mim, tá? Para de zicar meu time, de colocar meu time no Super Bowl. Esquece. Continua torcendo pros Chiefs e a gente se encontra lá, se Deus quiser. Pra quem não sabe, aí no evento do kickoff, eu já falei que os Eagles iam ganhar o Super Bowl. Calma, Vevito. Aleatoriamente, não. O mais legal é que foi muito aleatório. Foi tipo, tá... Onde, é que eu tinha que dar um nome. Não esperava. Exato, eu tinha que dar um nome. Foi o primeiro nome ali que apareceu na minha cabeça. Desculpa vocês. Sabe o que é isso? É paixão incubada, meu amor. Por isso que você lembrou dos Eagles. Talvez seja. Aliás, eu posso dar um bite na Vevito? O Travis Kelce fica muito melhor de Midnight Green do que de vermelho?
No nosso próximo encontro, eu levarei a minha Midnight Green, você veste, tá, meu amor? Beijos. E é assim que a gente termina o Manas Night, nesse climinha gostoso. Então, se você chegou até aqui, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal da NFL Brasil, ativa o sininho, porque, ó, todo dia tem conteúdo de NFL aqui no canal. E toda sexta-feira a gente vai fazer essa live incrível de preview. Então é isso aí, galera. Obrigada a vocês duas. Obrigada, um beijo. Valeu!